Graça e paz, querido. Nós estamos aí na nossa quarta aula do módulo 5. Olha aí, já chegamos ao módulo 5. Você que ainda não adquiriu as demais matérias, entra lá na plataforma e adquira aí as demais matérias, que são tremendas. Cada matéria tem uma revelação poderosa. Em cada aula, Deus tem algo a falar conosco. Estamos vendo aí a realidade da nova criação. Na realidade da nova criação, nós falamos sobre a integridade da palavra. Nós temos 3 palavras no original apontando para a palavra, ou seja, grafo, a grafia, a escrita, ou então logos, a vontade suprema de Deus, ou então rema, a palavra específica. E nós estudamos aí na nossa última aula acerca da natureza da palavra. A palavra que veio da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia sem antes fazer o que lhe apraz, ou seja, ela já sai com o efeito idealizador e depois de ela cumprir aquele para o qual ela foi enviada, o propósito, aí então ela volta para Deus. E hoje nós estamos entrando aqui na definição da nova criação, a definição da nova criação. O homem, antes da queda, ele tinha comunhão com Deus. A natureza do homem, na verdade, foi criada perfeita. Então nós precisamos entender como era o homem antes da queda, para depois entendermos a realidade da nova criação. Então, qual era a natureza de Adão? Qual era a natureza de Eva? Era uma natureza santa, a imagem e semelhança de Jesus. O homem, na verdade, foi criado segundo a imagem de Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Toda virada da tarde, Deus passeava no jardim e conversava com o homem. E por esta comunhão, ele tinha domínio sobre a terra. Ele tinha, na verdade, poder, autoridade, domínio. Ele tinha intimidade e tinha um bom relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8 nos diz: "E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia." O homem tinha essa comunhão diária, tinha esse relacionamento diário e se comunicava com Deus todos os dias. Ele era renovado, revigorado, ele recebia ali uma carga da glória, uma carga do poder, do dunamis. Toda vez que Deus passeava no jardim, na verdade o homem tinha esse renovo do Senhor, esse relacionamento com o Senhor. Isaías capítulo 43, verso 7 nos diz: "A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz." Deus criou o homem para louvor da sua glória e, na verdade, a todos os que são chamados pelo nome, o Senhor o criou para a glória. Verso 21, Isaías 43, 21, "Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor." A vontade de Deus era que o homem tivesse comunhão com Deus. A vontade de Deus era criar um ser que ele pudesse conversar, relacionar, que pudesse ser embaixador de Deus na terra, que pudesse ser o representante do reino dos céus na terra. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. "E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra." Deus criou o homem para louvor da sua glória, mas Deus deu ao homem poder de domínio, Deus deu ao homem autoridade. Façamos, já vemos aqui o plural, por quê? Porque Deus já está envolvendo a Trindade. Façamos, vemos aqui já o plural, ou seja, Deus já estava envolvendo aqui o Pai, o verbo, logos, a própria palavra de Deus e o Espírito do Senhor. Então a Trindade estava aqui envolvida no criar o homem, no fazer o homem.
Capítulo 2 de Gênesis, verso 8, 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, à sua imagem, à sua semelhança. Deus colocou o homem no Éden, no paraíso, no jardim de Deus na terra. Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Para o lavrar e o guardar. Deus colocou o homem ali como coroa da criação, e como coroa da criação era a responsabilidade do homem lavrar o jardim, guardar o jardim, zelar o jardim e tomar conta de tudo aquilo que Deus tinha colocado na sua mão. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, na verdade, nós observamos aí, desde o princípio, o plano de Deus era que o homem governasse a terra, tivesse domínio sobre a terra. Salmo capítulo 8, versos 3 a 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus criou a natureza, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou as aves, os peixes, e Deus deu ao homem o poder de domínio, o governo. Quando Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, nós temos que entender o que isso significa no original. Imagem no original hebraico é tselen, e tselen significa sombrear, uma figura representativa, iludir, uma imagem, né? Imagem tselen, sombrear. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeiro foi formado Adão, o homem do pó da terra, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Imagem, sombrear, tselen, uma figura representativa, como um embaixador dos céus na terra. E além de imagem, tselen, o Senhor também criou o homem à semelhança. Semelhança, demuf. Demuf, na verdade, significa parecer-se com. Semelhança significa modelar, dar forma, amoldar, talhar. Similaridade, similaridade. Então a importância de nós entendermos que o homem foi criado. Tselen, a imagem, uma figura representativa, e semelhança, parecer-se com, ou seja, similaridade. Similaridade, a forma como Deus criou o homem de maneira similar. Façamos vem do verbo em hebraico achar. Achar, que significa fazer algo de uma substância física, ou seja, do pó da terra. O corpo físico foi criado do pó da terra. Adão foi feito à imagem e semelhança do pó da terra. E o Senhor criou. Criou é o verbo bará, no hebraico, bará, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou, e criou o homem também com o mesmo verbo, bará. Criar é fazer algo do nada. O espírito e a alma de Adão foram feitos à imagem e semelhança, usando o sopro de Deus. O Senhor soprou nas narinas de Adão fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi dado aí o poder de domínio, mas o homem tinha igualdade, o homem tinha habilidade,
o homem tinha autoridade, o homem tinha superioridade em relação às demais coisas criadas, e o homem tinha prosperidade, o homem tinha uma ordem de Deus, né? Multipliquem-se, encham a terra, frutificai, a importância de nós entendermos aí o que era o homem antes da queda. Agora, Salmo 115, verso 16, Salmo 115, 16, nos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Os céus são os céus do Senhor. O homem tinha domínio sobre a terra. Deus criou o homem e deu domínio absoluto na terra. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus demônios. E, na verdade, os demônios querem possuir o homem, porque quando Lúcifer foi lançado com a terça parte dos anjos, eles perderam seus corpos. Eles perderam seus corpos. O texto nos diz que do interior saiu uma chama que os consumiu. Então, na verdade, nós observamos que, legalmente, quem é autoridade na terra é o homem, um ser de carne e sangue, um ser composto de carne e sangue que tem autoridade na terra. Espíritos malignos são ilegais na terra. Espíritos malignos não têm legalidade na terra. Por isso que em Cristo Jesus nós temos autoridade sobre os espíritos malignos para ordenar no nome de Jesus: sai. Por quê? Porque o espírito sem corpo é ilegal. E por isso que o demônio procura um corpo para ele poder manifestar, para ele poder agir, porque ele não tem corpo. Então, na verdade, ele precisa de um corpo. Por causa disso que há a possessão demoníaca. Por causa disso que o demônio possui o corpo de uma pessoa. Os anjos que preservaram seu principado não perderam seus corpos. E por isso, muitas vezes, eles podem até se materializar na terra da forma humana, mas o demônio não. Quando ele foi lançado, eles perderam seus corpos. Então, legalmente, só quem tem um corpo de carne e sangue é que é legal na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Quem tem autoridade para exercer domínio. Sendo assim, o próprio Deus, que é Espírito, se fez ilegal para agir na terra se não for através do homem. Por isso que nós vemos de Gênesis a Apocalipse, toda vez que Deus quer agir, que Deus quer fazer alguma coisa, ele convida o homem, ele chama o homem para poder agir, para poder fazer. Moisés, eu quero tirar meu povo do Egito. Senhor, tira? Não. Vai lá e dize a Faraó. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Destrói, Senhor. Não, você tem que liberar uma palavra. Mas, Senhor, tem um justo lá, tem Ló, tira Ló de lá. Na verdade, nós observamos que Deus conta com o homem para poder manifestar a sua vontade na terra. Foi exatamente por isso que Deus não interviu quando a serpente estava tentando Eva. Por quê? Em primeiro lugar, Deus tinha dado ao homem livre-arbítrio. Deus tinha dado ao homem o poder de escolha, o poder de decisão. Em segundo lugar, Deus, como Espírito, era ilegal vir à terra, porque ele já tinha dado a terra ao homem, ele já tinha dado domínio ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então quem tinha poder, domínio e autoridade na terra era o homem, de carne e sangue, e o diabo, sendo aí astuto, né? Sendo aí maligno mesmo, ele possuiu o corpo de uma serpente e ele enganou, seduziu Eva através da serpente. Então os demônios querem possuir algo para poder se manifestar, porque legalmente eles não têm corpo. E se não têm corpo, eles não são legais na terra. Todo espírito sem corpo é ilegal. Por isso que na morte física, o espírito volta a Deus, a alma vai para onde a pessoa decidiu em vida e o corpo volta ao pó, porque veio do pó. Agora, através de Jesus Cristo, todo domínio e autoridade que Adão perdeu com o pecado, que o diabo se apropriou com o pecado, com a queda de Adão, através de Jesus Cristo, nós podemos resgatar esse poder e autoridade, porque ele veio em carne e sangue, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância, e ele nos deu poder e autoridade no seu nome para podermos expulsar espíritos malignos, para podermos expulsar demônios que estão aí como ilegais, possuindo corpo humano para poderem agir.
Por isso que o assédio de Satanás é contra o homem. João capítulo 14, verso 12 a 16, nos diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Pai está aqui, na verdade, Jesus, na verdade, está dizendo: eu vou para o Pai e ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Quem? O Espírito Santo de Deus, que por causa do sacrifício de Cristo Jesus habita em nosso espírito. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Então, na verdade, o Espírito é de habitação somente depois do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, somente depois do sacrifício aceito de sangue na cruz do Calvário, um sangue inocente, um sangue puro, que não apenas substituiu, mas se identificou em forma humana, em carne e sangue. E nós temos que observar que tudo que Jesus fez foi como homem. Tudo que Jesus fez foi como homem. Então, anjos nem demônio têm autoridade nessa terra. Tão meramente o homem. Por quê? Porque Deus fez a terra para o homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então foi a eles que Deus deu poder, domínio e autoridade. Jesus resgatou esse poder, resgatou esse domínio, essa autoridade, em tudo sendo tentado e nunca cedeu à tentação. Então nós precisamos entender a nova criação depois da queda. Qual era a realidade do homem depois da queda? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17 a 24, o homem perdeu a comunhão, o relacionamento, a intimidade que tinha com Deus. Gênesis 3, 17, e a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porquanto dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus sentenciou, Deus julgou o pecado do homem ali. Ali a mulher, o Senhor multiplicou as dores do parto, as dores da conceição, e na verdade ao homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A serpente, o Senhor sentenciou, dizendo, rastejarás sobre o teu ventre e pó comerá todos os dias da tua vida, e a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. O homem perdeu a comunhão com Deus, o homem, na verdade, começou a ter inúmeros problemas psicossomáticos. O homem teve medo quando ouviu a voz de Deus, o homem se escondeu da presença de Deus, o homem elegeu um culpado. Onde estás? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? A mulher que tu me destes. Então nós vemos aí uma série de problemas da alma, uma série de problemas psicossomáticos que geraram aí através da queda, através do pecado. O homem perdeu o domínio sobre a terra e se tornou escravo. Tudo aquilo que você se submete, tudo aquilo que te domina passa a ser seu senhor e você se torna escravo. Romanos capítulo 6, verso 16. 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte,
ou da obediência para a justiça? Aquele a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Voltando ainda em Gênesis capítulo 3, verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Nós observamos aqui, Adão passa a ter esses problemas de alma, esses problemas psicossomáticos, né? Ele tem vergonha, ele tem medo, ele se esconde, ele elege um culpado porque ele se tornou cônscio do pecado. Então, quando ele se torna cônscio do pecado, começa a condenação, começa a culpa, a fraqueza, a deficiência, a dúvida, a insegurança, o medo, pela consequência do pecado e, na verdade, por outro lado, a autossuficiência, o egoísmo e a religiosidade. E aí agora, então, ele vai fazer túnicas de folha de palmeira, ele vai fazer túnicas de folhagem, que com certeza seca e não cobre a vergonha coisa nenhuma. Na verdade, Deus tem que fazer um sacrifício, ensinar ele a sacrificar um animal imaculado. Nenhuma versão bíblica e nem original afirma que animal foi esse. Cremos aí, pela lógica, ter sido um cordeiro, justamente porque depois ficou estabelecido aí o sacrifício do cordeiro, já apontando para uma cristofania. Mas a grande verdade é, a partir do momento que o homem deu ouvidos ao pecado, deu ouvidos à sugestão da serpente, ele trocou de pai. Ele teve como paternidade a Lúcifer, ele teve como paternidade Satanás. João capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que Jesus não está dizendo que ele só fala mentira. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Quando ele profere mentira, fala do que ele está acostumado, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A partir do momento que a Eva e Adão ouviram a sugestão de Lúcifer, aceitaram desobedecer a Deus e obedecer a Satanás, eles trocaram a paternidade e, na verdade, se submeteram à autoridade do diabo, entregaram o poder, o domínio, a autoridade que Deus tinha dado ao homem, a Satanás. Efésios capítulo 2, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Na verdade, nós observamos que a realidade do homem depois da queda foi o afastamento. Foi o que Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comer, certamente morrerá. Ou no original, morrendo morrerás. Quando eles comeram do fruto proibido, houve uma morte espiritual. O que é morte? Afastamento. Houve um afastamento de Deus. A partir daquele dia, Deus não mais visitou o jardim toda a viração do dia, toda a tarde, todo o pôr do sol, aonde Deus se relacionava. A partir daquele dia, o Senhor colocou o homem para fora do jardim do Éden e pôs ali um querubim guardando a árvore da vida. O segundo nível de tentação de Satanás era fazer o homem comer do fruto da árvore da vida. Era fazer o homem comer do fruto da eternidade. Porque se no estado de pecado o homem comesse do fruto da árvore da vida, nem Jesus poderia salvá-lo. Nem Jesus poderia mais resgatá-lo ou redimi-lo. E quando eu falo nem Jesus poderia salvá-lo, não estou desmerecendo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma. É porque Deus não volta atrás na sua palavra, é porque Deus não quebra princípios.
Por amar o homem, Deus tirou o homem do paraíso. Porque assim como a serpente tentou a Eva, enganou a Eva e fez ela comer do fruto da árvore da vida, se agora em pecado eles comessem do fruto da árvore da vida, a serpente fez Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, se em pecado eles comessem do fruto da árvore da vida, então, na verdade, Deus não ia quebrar princípios, porque a árvore da vida era a árvore da eternidade. Então, se eles comessem da árvore da vida na condição de pecadores, eles sentenciariam a raça humana, a espécie humana para todo sempre, dizendo vão viver eternamente no pecado. Vão viver, já seria então julgado para a eternidade. Por Deus amar o homem de tal maneira e ter um plano de salvação para a vida deste homem, o Senhor coloca um querubim ali para guardar a árvore da vida e expulsa o homem do paraíso, e esse homem atravessa uma terra deserta e, na verdade, ele vai estabelecer família e vai morar em outra terra distante do paraíso. Alguns anos atrás, houve aí uma descoberta, né? Um garoto navegando na internet, um garoto aí estava no Google Maps e ele encontrou no meio de um deserto, ele encontrou um ponto preto e ele começou a se aproximar e aproximar e aproximar as câmeras de satélite daquele ponto preto e de repente no meio do deserto ele viu que ali havia um jardim tremendo e glorioso, um jardim maravilhoso. O pai trabalhando aí com a parte de arqueologia, o pai que trabalhava com essa parte de pesquisas, foi ver com esse garoto o que estava acontecendo. A princípio não acreditou que tinha aquele jardim no meio do deserto, mas demarcou aí altitude, latitude e pôde demarcar o local certo e encontrar esse local por bússola e foram lá com pesquisadores, né? Infelizmente tiraram toda essa matéria aí das redes sociais, tiraram essa matéria aí dos registros. Mas o interessante foi que chegaram naquele local. Não podemos afirmar de maneira alguma que ali seja o Jardim do Éden, mas creio que o Jardim do Éden é físico, é um local físico nessa terra aqui, planeta Terra. O homem não vivia em outro planeta, em outra terra, não, era nessa terra, planeta Terra. Mas ali chegando naquele local, eles viram mato grande, mato muito alto, flores, frutos de diversas espécies, até coisas que estavam em extinção já há muitos anos, eles encontraram ali. E um daqueles cientistas um daqueles arqueólogos, teve a brilhante ideia de pegar um pouco daquela terra no meio do deserto e ver como que aquela terra produzia, gerava, que composição tinha aquela terra. Trouxeram esse material para a pesquisa, e quando levaram para a pesquisa, os cientistas confirmaram que aquela terra tinha, na verdade, 16 componentes da pele humana. E aí todos os cientistas que estavam nessa experiência, eles confirmaram, dessa terra sim, o homem pode ter sido criado. Dessa terra, sim, o homem pode ter sido formado. Um deles teve a brilhante ideia, já que essa terra tem 16 componentes da pele humana, vamos fazer uma experiência e pegarmos um pouco dessa terra e colocarmos em órgãos que estejam queimados, com queimadura de alto grau. Foram para um hospital de queimados e fizeram uma lama com aquela terra e colocaram em cima daquela pessoa que tinha queimado o braço. E de repente, num prazo recorde, a pele foi regenerada e então fica-se a dúvida se é ali ou não o Jardim do Éden. Não temos aí mais evidências, não temos mais notícias acerca disso, mas com certeza nós podemos saber que pode ser que seja ali sim. Mesmo porque depois do dilúvio, toda a disposição geográfica foi alterada, né? Toda a disposição geográfica foi modificada aí, então não temos como afirmar o local exato do Jardim do Éden, mas é certo que se a palavra de Deus diz, com certeza existe esse local na terra, e esse local onde Adão vivia no paraíso de Deus, onde Adão vivia essa vida abundante que Deus tinha formado para o homem. E depois do pecado, então, ele teve que partir para fora da terra. Partir para fora da terra pode ser atravessar um deserto, sim, sem sombra de dúvida, podemos ter isso daí. E então, depois da queda, a realidade do homem foi pecador. E pecador separado, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Aí então, Efésios capítulo 2 ainda, verso 19, nos diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família
de Deus, concidadão dos santos e da família de Deus. Agora, quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele não é mais um andarilho, ele não é mais forasteiro, ele não é mais pecador. Jesus resgatou, conquistou ao homem o local que o homem nunca deveria ter saído, dentro do plano de Deus. Jesus trouxe o homem de volta para o plano de Deus. Deus criou o homem com o propósito de sermos família de Deus na terra, estendermos o reino de Deus na terra, assim como é nos céus, estabelecermos ele na terra. Deus queria ter uma família e essa família ter filhos parecidos com o primogênito Jesus. Parecidos aí, a imagem e semelhança ele os criou. Romanos capítulo 8, versos 7 a 9, Romanos 8, 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E você só pode ter o Espírito de Cristo quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser viver dissolutamente, aquele que quiser viver nos prazeres do mundo, se torna inimigo de Deus. E quando o Tiago está dizendo aqui adúlteros e adúlteras, ele não está falando de um adultério físico, ele não está falando de um adultério carnal, mas ele está falando daquele que tem Deus como seu Senhor, tem Jesus como seu Senhor e busca as coisas do mundo e coloca outros ídolos, adultera nesse relacionamento para com Deus. Então não um adultério no plano físico, mas um adultério no plano espiritual. Ou seja, o homem que se afasta de Deus e começa a buscar os prazeres da carne, ele comete um adultério espiritual e se torna inimigo de Deus. Assim como a esposa de Oséias, que representa a Israel do Antigo Testamento, como esposa de Deus, que vez após vez voltava à zona de prostituição e Oséias tinha que ir buscar essa mulher na região da prostituição. Então, em Jesus Cristo, foi restaurada a comunhão para com Deus e o relacionamento para com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, único, salvífico, do sangue vertido na cruz do Calvário. Hoje, ele conquistou para nós a posição de filhos e hoje não somos mais escravos. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nosso papel principal com Deus é de pai para com os filhos, né? Não somos mais escravos, temos que dominar o pecado e repreender, resistir a Satanás. Só conseguimos se estivermos submissos a Deus. João capítulo 3, versículo 6, Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em Cristo Jesus nascemos do Espírito. 1 João capítulo 5, verso 4 nos diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em Cristo Jesus, somos vencedores do mundo, vencedores do sistema que está corrompido, que está contaminado. Mais uma vez, nós temos resgatado a posição de domínio sobre todas as obras da mão de Deus. Deus nos fez filhos e, como filhos, Ele quer resgatar para nós o poder, o domínio e a autoridade. Uma grande parábola que exemplifica isso é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, descrita em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24.
a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho pródigo, na verdade, você vê que ele pega a herança que ele tinha do pai, o pai em vida ainda, e ele vai para o mundo, e ele vive dissolutamente, e ele gasta toda a herança, e ele não se sente mais filho. Ele quer, na verdade, ele se arrepende, ele toma a decisão: vou voltar e vou dizer a meu pai: faze-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Interessante que o pai, vendo ele ao longe, já correu, já o abraçou, e 4 coisas muito interessantes que nós podemos destacar aqui. A primeira delas é a vida nova. Quando ele retorna para casa, ele renasce. O pai diz: esse meu filho estava morto. Morto o quê? Espiritualmente, estava afastado da casa do pai, e agora ele renasce. Porque a justiça da nossa criatura, Deus chama, na verdade, a justiça humana de trapos de imundícia. Então, na verdade, o que o pai olha para esse filho e diz: trazei vestes novas, trazei uma nova roupagem. Nossa roupa estava toda maculada, nossa roupa estava manchada com o pecado, mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador e voltamos para a casa do Pai, Ele nos dá a veste nova, Ele nos dá uma veste branca, uma veste limpa, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Ele nos dá uma nova vida, ele nos dá vestes novas. Então, todo aquele que se afasta da presença de Deus, assim como Adão fez através do pecado, está morto espiritualmente. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comerdes, certamente morrerás. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, vai culminar numa morte física, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, antes de Jesus, estávamos mortos para o pecado, mas Ele nos deu vestes novas, vestes de justiça, vestes de louvor. Ele nos deu uma nova vida. A segunda coisa que o pai pediu aos seus servos: trazei-lhe o anel, trazei-lhe o anel. E anel, na verdade, na Bíblia, representa autoridade. Quando a pessoa se forma em um ofício, quando a pessoa se forma num curso, numa pós-graduação, ela ganha o anel de autoridade. O anel que representa, formado em advocacia, formado em medicina, formado em alguma pós-graduação, ele recebe autoridade daquilo especificamente. Então, quando o pai diz: trazei-lhe um anel, ele está dizendo: eu não vou receber meu filho como um empregado, eu estou recebendo meu filho como filho. Deus só não nos dá uma nova vida, como Ele também nos concede de novo autoridade através do seu Filho que venceu o pecado, que venceu a morte, através do seu Filho Jesus. Diante de Deus, conferindo autoridade no mundo espiritual, Jesus disse: em meu nome
em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos conceda. Então, na verdade, quando recebemos Jesus, recebemos um anel de autoridade. Mas a terceira coisa, trazei-lhe também a parca, sandálias, sapatos. O escravo, naquele tempo, não tinha direito de usar calçados. Quem usava calçado era a família do dono, a família do senhor feudal, ou então, na verdade, seus herdeiros eram os únicos que podiam colocar calçados nos pés. Porque o escravo ia andar calçado para quê? Então, o escravo não tinha direito de andar calçado. E aqui, quando o pai está dizendo, trazei ao parca sandálias para os pés, mais uma vez ele está dizendo, eu estou te recebendo como filho. Ou seja, você não tinha mais a condição de filho, porque você gastou a herança absolutamente, você saiu da casa do pai, mas você está voltando aos braços do pai, e então, na verdade, o pai está dando a ele de novo uma chance, uma condição de filho. Ele voltou para ser como um empregado. Ele voltou para ser como um jornaleiro, um criado, um escravo, mas o pai confere a ele o direito de filho. Agora, como filho, ele tem o direito novamente de andar calçados, de vestes novas e com um anel no dedo para demonstrar a autoridade do pai. Então, o pai deu de volta a condição da herança. Adão, quando desobedeceu e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tinha perdido tudo. Ele perdeu o domínio, o poder, a autoridade. Ele entregou isso tudo nas mãos de Satanás através do pecado. Ele perdeu a vida de santidade, moral, autoridade. Mas em Cristo Jesus, Deus nos resgatou o poder de domínio e autoridade. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a quarta coisa que nós observamos aqui nessa parábola do filho pródigo, o pai manda aos servos preparar o bezerro cevado. O pai manda aos servos preparar ali uma comida boa. Ou seja, o perdão de Deus é realidade da nova criação. O Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. Isso é uma realidade da nova criação através do sacrifício de Cristo Jesus. O novo nascimento já é uma realidade da nova criação. Fomos colocados novamente na posição de filhos. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, ou seja, depois de todas as tribulações que Paulo apresenta no capítulo 8, ele declara, mas em todas essas tribulações, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então precisamos ter consciência da nova realidade, da nova criação, da realidade da nova criação. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz às posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade que é Cristo. As promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade no singular, posteridade essa que só te dá direito e você só pode desfrutar em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 17 nos diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta, estamos partindo do processo que a promessa foi feita a Abraão e nós desfrutamos dela pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, todas as promessas, isso que é co-herdeiro, herdar junto, herdar com Cristo. Todas as promessas que Deus fez a Abraão, elas teriam seu pleno cumprimento em Cristo Jesus e a sua posteridade. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos co-herdeiros com Ele. Isso já é uma realidade da nova criação. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, a sua posteridade, que
que é Cristo. E quem está em Cristo se uniu, se tornou um com Ele, somos um nele, pelo poder e pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Por isso que nós somos recriados nele, por isso que nós somos nova criatura em Cristo. Efésios capítulo 2, verso 10, nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas novas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Feituras dele, feituras em Cristo Jesus, a obra dele sempre é bem feita, sempre é perfeita, porque é feita pelo próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 e 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, somos novas criaturas, uma nova espécie, uma espécie de um ser que nunca existira antes do sacrifício de Cristo Jesus, porque através do último Adão fomos feitos agora nova criatura. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Não somos mais escravos, temos um novo coração, isso já é uma realidade. Não somos mais escravos do pecado e nem de Satanás, porque o pecado não mais terá domínio sobre vós através do sacrifício de Cristo Jesus. Veja o que Deus fala em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, através de Paulo. Ele, quem? Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele, quem? Deus. Deus, no qual em Cristo Jesus temos redenção. Deus tem um reino e o diabo tem um império. Deus nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é formado através da autoridade que Deus outorgou a Jesus e Jesus outorgou à igreja. O reino de Cristo é formado por todos aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Então, na verdade, em quem, no qual, em Cristo Jesus, temos a redenção. Deus tem o reino, o diabo tem o império. Potestades, autoridade, onde com o diabo a pessoa era escrava, a pessoa era serva do império de Satanás. Ou serve. Agora em Cristo Jesus, ele não nos chama mais de servo, mas ele chama de amigos, filhos, porque qual servo que sabe o que o seu Senhor vai fazer? Não. É aquele amigo, é aquele filho mais próximo. Cristo nos fez filho no seu reino e no reino eu sou constrangido a servi-lo em amor. Então, algo que já é uma realidade é a redenção. O que é redenção? Redenção significa comprar de volta, ser restaurado conforme o estado original, ser restaurado à imagem e semelhança que o Senhor nos criou. Romanos capítulo 5, versos 8 a 19. Romanos capítulo 5, de 8 a 19. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, na verdade, por um homem veio o pecado no mundo, Adão. Por um só homem também veio a graça. Como por um só homem contaminou a todos, por um só homem muitos foram justificados. Sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus provou o seu amor para conosco. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o nosso preço para nos redimir, para nos comprar de volta para si, para nos dar a graça da redenção, para nos fazer de novo filhos. Romanos 6,22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por fim, a vida eterna. Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 15. Colossenses capítulo 2, 8 a 15. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa aqui é a definição real de redenção. Nos comprou de volta, nos trouxe de volta. Na verdade, a humanidade inteirinha foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Agora, o mundo precisa saber disso. E essa é a responsabilidade da igreja. O mundo só vai saber disso quando a igreja ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando a igreja anunciar as boas novas do evangelho, que agora não somos mais inimigos de Deus, que agora, através de Cristo Jesus, podemos ser feitos filhos de volta. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9, 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, adquirido por um alto preço, preço de sangue de Jesus Cristo. Estando em Cristo, não vai haver mais condenação. Se você está em Cristo, não tem mais nenhuma condenação na tua vida. Romanos capítulo 1, versos de 1 a 13. A nova vida, a realidade da nova criação. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo está dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Se você está em Cristo Jesus e continua andando segundo a carne, é claro que vai haver condenação. Mas se você está em Cristo e não anda mais segundo a carne, anda segundo o Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Para terminarmos mais essa aula, Salmo 102, 16 a 20. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Jesus conquistou na cruz do Calvário a nova vida, que você possa desfrutar dessa nova vida. Jesus conquistou na cruz do Calvário comprar de volta, comprou você novamente. Eu quero terminar essa aula de hoje com uma historinha, fato real, fato verídico, de uma criança que tinha um pai que era marceneiro, e esse pai, na verdade, fez um barquinho de madeira. E esse filho amava esse barquinho de madeira. Esse filho, na verdade, pegava esse barquinho e brincava, e brincava, e brincava, principalmente nos dias de chuva, quando as enxurradas eram grandes na sua rua, que era declive, e ele foi brincar com o barquinho numa tempestade, e de repente as águas estavam tão agitadas que o barquinho foi rápido demais, e o barquinho foi embora, e ele perdeu seu barquinho. E quando ele voltou para casa, ele chorava e dizia: pai, o barquinho, pai, o barquinho. Eu gosto tanto daquele barquinho que o senhor fez. E de repente o pai falou: não, filho, eu te faço outro barquinho. Não, eu quero aquele barquinho é meu. E o pai falou: aquele se perdeu, aquele não tem como, na verdade, nós encontrarmos. Já fomos em todos os lugares, já seguimos aí a rua e caiu num bueiro, caiu num esgoto e foi-se embora. Um belo dia, essa criança, voltando da escola, passou em frente a uma loja na cidade, e a hora que ele passou em frente da loja, ele identificou o seu barquinho. Seu barquinho estava pouco diferente, estava lavado, estava limpo, estava pintado com outras cores, mas ele disse: eu sei que esse é o meu barquinho, tenho certeza que esse é o barquinho que meu pai fez. E ele entrou ele entrou na loja, ele falou ao dono: eu quero aquele barquinho, porque aquele barquinho é do meu pai. Aquele barquinho quem fez foi meu pai. E aquele dono falou: não, esse barquinho tem preço, esse barquinho vale X, vale tanto. E ele falou: não, mas foi meu pai que fez. Não importa, esse barquinho agora está aqui para venda, eu não sei quem fez, mas ele custa tanto.
E ele chegou a seu pai e falou com seu pai, e seu pai disse: vamos até a loja, eu compro o barquinho para você. Se você tem certeza que esse é o barquinho que eu fiz, não, pai, vai lá que você vai ver, é exatamente o barquinho que o senhor fez. E a hora que ele chegou na loja, ele viu que realmente era o barquinho que ele tinha feito, e ele chegou ao dono da loja e perguntou: quanto é o barquinho? O barquinho é X. E o pai então pegou e pagou o preço. E aquele garoto abraçou aquele barquinho, beijou aquele barquinho e disse: agora você é meu 2 vezes. Uma porque meu pai que te fez e a segunda porque meu pai te comprou. A grande verdade é que esse barquinho somos nós. Somos criatura de Jesus, somos criatura de Deus e Deus nos fez, Deus nos formou com as suas próprias mãos à sua imagem e à sua semelhança. Mas a enxurrada da vida levou o ser humano ao mundo, levou o ser humano ao pecado, à queda. Mas quando o Senhor encontrou o barquinho, ele pagou o preço. Ele entregou seu filho para te comprar de volta, para te fazer filho novamente, para te fazer herdeiro novamente. E você agora pertence ao Senhor 2 vezes. Uma porque ele te criou e outra porque ele te comprou com o seu sangue do seu próprio filho. Que você possa entender essa realidade da nova criação e você possa corresponder com aquilo que o Pai estipulou para você, com aquilo que o Pai idealizou para a sua vida. Deus abençoe, vitória em nome de Jesus, ouça as aulas quantas vezes desejar, mas adquira também os outros módulos que são tão tremendos quanto esse. Até a próxima aula, que Deus abençoe poderosamente.